No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar a técnica paralaxe para dar mais movimento, profundidade e dinâmica às suas apresentações. Bora conferir? Para você que ainda não sabe o que é o efeito paralaxe, eu vou te mostrar aqui de forma bem prática no site da Apple. Tá vendo que os elementos se movem em velocidades diferentes e com isso você tem uma sensação de que eles estão em planos ou profundidades diferentes? Vamos ver aqui a repetição. Note que o iPhone está subindo na tela numa velocidade maior do que o texto. Eu coloquei aqui do lado direito da tela uma visualização em 3D para facilitar esse entendimento. Esse é o efeito paralaxe. É a mudança da percepção aparente em relação a planos distintos em função da distância entre os objetos. E a gente vai ver como fazer isso no Keynote agora. Bom, então vamos começar. Eu já estou com o Keynote aberto aqui e eu já deixei uma animação pronta com os objetos que eu utilizei para fazer essa animação. Eu não vou passar por ela e sim vou utilizar os mesmos elementos que estão nessa animação pronta para criar uma nova, para a gente ver junto o processo de elaboração dessas animações, ok? A minha ideia aqui é a seguinte: eu quero fazer com que algumas telas de celular entrem dentro do meu slide. Logo em seguida, eu quero que os celulares saiam se movimentando para a parte superior da tela e deem espaço para um novo fundo de tela, um novo celular agora em preto e branco, com uma lente de destaque em algum conteúdo específico. Eu quero que caixas de texto entrem também para compor esse slide, bem como algumas figuras geométricas, que nesse caso eu usei 3 losangos. E no final, eu quero que o fundo de tela seja o mesmo, mas uma outra porção, ou seja, eu vou dar um zoom e vou fazer uma movimentação suave nesse fundo de tela e vou encerrar com os elementos do meu canal. Keynote Tutorials, essa barra horizontal fininha branca, Kalel Dalcin e as barras diagonais no canto esquerdo e no canto direito. Então vamos começar pelo primeiro slide. Eu vou copiar daqui o fundo de tela, então eu vou selecionar ele aqui na lista de objetos, Command C, vou vir aqui, Command V. E já eu explico por que eles estão fora da área do slide. Eu vou copiar também as barras, vou colocar aqui, e vou copiar também os 3 mockups, ou os 3 modelos de celular. Pronto, eles estão todos copiados. Para a gente dar essa sensação de profundidade do efeito paralaxe, eu preciso que objetos que estão em profundidades diferentes se movam em velocidades diferentes. Então, para isso, eu vou definir a profundidade de cada elemento desse primeiro slide. Por exemplo, o fundo de tela é o objeto que está mais distante. Consequentemente, o movimento dele é um movimento mais suave, é um movimento mais reduzido. Ao passo que os celulares, ou os mockups aqui, eles estão mais próximos do primeiro plano. E, consequentemente, a movimentação deles tem que ser mais rápida, tem que ser mais acelerada. E como que eu faço isso distribuindo os objetos na tela? Eu coloco objetos em posições distintas no eixo Y, ou seja, na vertical. Aqueles objetos que eu quero que tenham uma movimentação mais suave ou mais reduzida, eles vão ficar muito mais próximos da área do slide, ou seja, o fundo de tela aqui, por exemplo, ele já está imediatamente colado no início do slide. Ao passo que os celulares que estão mais no primeiro plano, ou seja, que precisam se mover mais, eles precisam estar mais distantes. Por isso, esses celulares estão expostos, estão distribuídos dessa forma. Os celulares que estão mais próximos da base do slide são aqueles que vão entrar primeiro e que vão entrar de forma mais lenta, consequentemente dando uma sensação de mais profundidade. Ao passo que os celulares que estão mais distantes, eles vão entrar de forma mais rápida, com um movimento maior, ou seja, darão uma sensação de mais proximidade com a tela. Para isso fazer sentido, eu preciso também que os objetos tenham tamanhos distintos, para fazer jus a essa perspectiva. Então, o celular que vai se movimentar menos, porque ele vai aparentar estar mais distante, precisa estar menor. Ao passo que o celular que está mais próximo e que vai ter uma movimentação mais rápida, precisa ser maior. Por isso, a diferença nos tamanhos. Esse que está no meio do caminho também tem um tamanho intermediário entre os dois. Agora, considerando que eu vou utilizar o Magic Move para fazer essa transição literalmente mágica desses elementos, eu preciso que esses mesmos objetos estejam no slide seguinte, na posição que eu quero que eles tomem após a animação. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses mesmos objetos
Selecionei todos aqui, Command C, fui para o meu próximo slide, Command V. E como é que eu quero que esses objetos já tomem posição, eu vou fazer exatamente isso agora. Vou colocar o fundo de tela no slide, vou colocar o primeiro celular aqui, segurando o Shift para ele se manter no mesmo eixo Y. Farei a mesma coisa com os outros dois, segurando o Shift. E agora a gente vai ver como que essa animação fica com o Magic Move. Adicionar efeito, movimento mágico. Viu só? Eu vou aumentar um pouquinho a duração aqui para ficar mais suave. Eu vou colocar 6 segundos. E vamos ver como que ele vai ficar. Deu para perceber que esse movimento em diferentes velocidades ou acelerações dá essa sensação de profundidade pra gente? Bom, dando continuidade na animação, eu quero que esses celulares continuem seu movimento vertical, então eu quero que eles saiam da tela pela parte superior e deem espaço a outros elementos que vão compor esse slide. Então, para isso, eu vou copiar esses mesmos elementos. Lembra, eles têm que servir como referência para o Magic Move funcionar. Eu vou colá-los na próxima composição, mas dessa vez eles têm que estar fora da cena. Então eu vou selecionar todos os objetos que tem que estar fora da cena, levá-los para cima. Eu vou diminuir um pouco a minha área de trabalho aqui para poder ajustar melhor a composição. Como o celular que está mais próximo do primeiro plano tem que se movimentar mais rapidamente, eu vou jogá-lo mais para cima. O celular de tamanho intermediário para uma posição intermediária e o celular de tamanho mais reduzido por estar mais distante, um movimento mais suave. E eu vou incorporar agora nesse slide quais são os objetos que eu quero que entrem na segunda composição. Esse plano de fundo, essa lente, esse celular preto e branco e 3 caixas de texto. Vou copiar, Command C e vou colocar aqui Command V. Ainda não está completo. Por quê? Para esses elementos entrarem de baixo para cima, eles precisam estar presentes no slide anterior. Então eu vou colá-los também no slide anterior. Aqui, só que dessa vez eu vou colá-los abaixo do slide. Por quê? Da mesma forma que eu fiz no slide 7 para o 8, onde os elementos estão embaixo e com o Magic Move eles entram em cena, a mesma estratégia deve ser adotada entre o 8 e o 9 e assim por diante. Então os elementos que estão do lado de fora vão entrar com o Magic Move no próximo slide. Mas para a gente ter o efeito de paralaxe, eu preciso distribuir os objetos mais uma vez. Vamos testar? Clico no slide anterior, adicionar um efeito, movimento mágico. Já funcionou. Vamos colocar os mesmos 5 segundos e ver em tela cheia. E por último, o slide de encerramento desse tutorial. Vamos repetir as mesmas práticas. Copie os elementos que precisam sair de cena. Esses elementos que já estão fora, como os 3 celulares e o fundo de tela gradiente, não precisam mais ser repetidos, porque eles não vão voltar para a minha composição. Caso eles retornem em algum momento, aí sim eles precisam ser reinseridos no seu slide. Command V para colar. Aqui, ao invés de substituir todo o plano de fundo, eu quero, na verdade, só dar uma rápida navegada por ele. Então eu vou só subir um pouquinho a imagem minha que já está expandida para fora da área da composição. E eu vou copiar os elementos do meu canal. Beleza, vamos ver como é que ficou? Adicionar um efeito, movimento mágico. Eu também vou aumentar o tempo aqui para 5 segundos. Perfeito.
Uma outra dica aqui. Como a base da construção do efeito paralaxe é o Magic Move ou o movimento mágico, a gente pode também lançar mão de outros benefícios desse efeito para poder enriquecer ainda mais a apresentação de um modo geral. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui usando transparência e saturação. Eu vou pegar esse slide como referência, então eu quero que este celular, ao sair da tela, ele diminua a sua opacidade, ou seja, fique mais transparente e também perca a sua cor. Quando eu faço isso, olha o efeito que a minha apresentação ganha. Note que ele vai perdendo a cor e vai ficando um pouquinho transparente na medida que ele sai do slide. É bastante suave, mas dá para perceber, né? Uma última dica para vocês sobre como manipular vários elementos fora da tela é a seguinte. Existe uma opção dentro de visualizar, zoom, centralizar automaticamente. Quando você desmarca essa opção, você tem essa possibilidade de navegar numa área mais ampla, não necessariamente somente a área da tela. Olha a diferença quando você tem essa opção marcada. Eu posso diminuir, mas eu não consigo ir para cima nem para baixo. A menos que eu diminua absurdamente, ainda assim eu fico limitado. Então, para trabalhar animações que dependam de objetos fora da área de composição, a minha recomendação, a minha dica de hoje é clicar em visualizar, zoom e tirar a marcação de centralizar automaticamente. Assim você consegue navegar com mais liberdade pela área externa do seu slide. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!